Fernanda Musardo, sempre às terças por aqui para falarmos sobre marketing digital. Tudo bem, Fernanda? Boa tarde. Boa tarde, tudo ótimo. Fernanda, hoje você vai trazer um assunto mas tão importante, não só para os médicos, que é o público-alvo de hoje, que é o marketing digital para esse público, mas também para os profissionais que atuam na área da saúde, Fernanda. Isso, veja, a área médica, a área da saúde, ela é bem delicada quando a gente fala sobre divulgação dos serviços, sobre publicidade, porque cada área da saúde tem os seus conselhos que ditam, que tem as suas normas, o código de ética, com tudo aquilo que eles podem fazer em ambientes públicos e ambientes privados, né, dentro dos seus consultórios com relação à publicidade. Isso é bom também para o nosso ouvinte entender que às vezes ele quer algumas informações rápidas nas redes sociais, mas não é permitido pelo conselho de ética. Então ajuda as duas partes, tanto o profissional entender aquilo que ele faz pode acarretar problemas com os seus conselhos, quanto também para o paciente, que é usuário e que quer algumas informações que nem sempre esses profissionais podem dar essas informações. Então, o Conselho Federal de Medicina tem essas regras, esse procedimento do que eles podem ou não fazer com relação à publicidade e divulgação dos serviços. É extremamente restrito, eu diria até que restrito até demais. Alguns conselhos, por exemplo, o Conselho Regional de Odontologia, ele já atualizou as suas normas e ele já permite uma série de outras ações. Agora, a área médica, de forma geral, não. Um dos pontos, eu vou listar alguns pontos aqui que boa parte dos profissionais da área médica erram, principalmente os médicos mesmo, erram quando se trata de divulgação, quando se trata de ações na internet que diz respeito à prestação de serviço deles. Vamos lá. O primeiro, que é o campeão, é o nome dele, com a especialidade dele e com o número do seu registro no Conselho Regional de Medicina. Então, todas as publicações, todo o conteúdo, todo o material gráfico, se o médico resolver fazer um outdoor, ele precisa colocar o nome dele, a especialidade dele e o número dele de registro. Pode ser o número de registro na inscrição do CRM ou ainda o número do registro da sua qualificação de especialista de alguma área específica. Então, vai fazer qualquer material, seja digital ou não, ele precisa ter essas especificações. E aí, às vezes, principalmente nas redes sociais, as publicações acabam passando e essas informações não constam. Anunciar uma aparelhagem de forma que possa dar a ele uma capacidade privilegiada. Isso é bem comum, principalmente na área de dermatologia, onde o profissional mostra que ele possui aparelhos e esses aparelhos dão a ele uma capacidade maior, possivelmente do que os demais. Então, isso também não é permitido. Ou ainda, postar a figura do paciente, uma forma aí de divulgar, de repente, um resultado, ou uma técnica que ele usa, ou um tratamento, mesmo que ele tenha autorização expressa desse paciente, ele não pode fazer. Mesmo que o paciente faça no seu canal próprio, ele não pode divulgar, repostar no seu canal, porque isso também não pode. Também não pode garantir resultado de algum tratamento, seja para o paciente ou para o familiar, e não pode fazer isso, muito menos na internet, em seus canais nas redes sociais. Também não pode divulgar preço do procedimento, preço de consulta, método de pagamento, método de parcelamento, ou desconto, ou promoções. E aí cabe aqui também a gente como usuário, como paciente, também já explicar, né? Sempre quando vê algo que você quer saber muito sobre, não adianta perguntar qual o preço, porque esse profissional ele não pode fazer a divulgação, ele não é permitido fazer isso, até por conta dessa orientação do conselho que ele faz parte. E o que pode fazer, o que é indicado? Ter uma presença forte, não necessariamente intensa, forte com qualidade, demonstrando conhecimento técnico. Então, toda estratégia, ela precisa ser pensada para que o nome, para que o conhecimento, a credibilidade, a notoriedade do médico seja fortalecida. E aí, claro, consequência disso, vai trazer uma agenda cheia de pacientes, mas mais importante ainda, vai ter um reconhecimento no mercado. Então, dá para começar com um bom site. Quando a gente fala um bom site, é um site bem estruturado, atualizado, com as informações corretas, completas, com uma produção de conteúdos informativos,
E esses conteúdos informativos precisam estar numa regularidade e, claro, usando técnicas de SEO, porque sempre o paciente vai procurar no Google, ele sempre vai procurar mais informações. Então, se você mantém uma produção de conteúdos regulares nesse site, com certeza você sai um pouquinho na frente, isso vai ajudar bastante. É importante focar na especialidade ou na área de atuação médica. Então, o Google Trends vai ajudar a produzir melhor esses conteúdos. Pegue o nome da sua especialidade, pegue o nome de um problema ou uma questão de saúde, coloque esse termo no Google Trends, ele vai te dar uma lista de como as pessoas pesquisam esses conteúdos. E aí, claro, com essa informação você vai produzir seus textos, os seus conteúdos melhores dentro do site, usando essas informações que o próprio Google Trends já forneceu. Uma coisa também que é bem importante um profissional médico ter é um bom canal no YouTube. O que é esse bom canal? Conteúdos bem estruturados, conteúdos mais densos, um pouquinho mais rápido do que os conteúdos que estão ali, por exemplo, no Instagram, porque isso também vai ajudar na indexação do Google. É importante o médico lembrar que a profissão dele, a parte da publicidade, ele está sempre relacionado a transmitir conhecimento e informações corretas à população com relação à saúde e bem-estar. Ele não pode fazer nada que destoie desse foco. Nas outras redes sociais, ele pode falar mais do dia a dia, só cuidar realmente com a exibição de fotos ou com algum conteúdo que de repente possa ser muito sensacionalista ou muito chocante. Até uma questão do chocante pode ser um problema de interpretação das próprias plataformas. E aí vale uma atenção especial para os cirurgiões plásticos que gostam de usar, infelizmente, gostam de usar foto de antes e depois de pacientes ou de cicatrizações. É uma informação extremamente importante para o usuário, mas trazer essas fotos pode ter um problema com a conta e também não é algo permitido pelo conselho. Então, sempre prefira conteúdos explicativos, de conscientização, conteúdos curtos, de fácil assimilação. Então vale reforçar a questão do vocabulário antes, lembrar que quem vai consumir não é um outro médico, e sim um paciente. Então esse vocabulário, esses termos, esses nomes precisam estar numa linguagem mais acessível e, claro, né, qualidade visual. É bem importante que o médico, que esse profissional se atenha à qualidade visual, o que está em torno dele, não só a captura, mas a qualidade de áudio, todo o cenário que envolve esse médico. Pode ser interessante trabalhar um pouco as lives, seja sozinho ou acompanhado de algum convidado, mas sempre que tenha um link de área de atuação para, de novo, trazer conteúdos explicativos, de conscientização. É importante manter esse fluxo regular de conteúdo. Pode também falar sobre atualização profissional, sobre os congressos que ele faz parte. É importante também colocar essa parte de capacitação, mostrar que o profissional tem esse tipo de preocupação, Fernanda. Exato, veja, médico ele precisa estar sempre associado à saúde, a bem-estar, a equilíbrio emocional, a limpeza, a inteligência, a modernidade, clareza de informação e também a atualização. É uma área que tem sempre muitas atualizações, passa uma boa percepção para o usuário, aquele médico que está sempre antenado, que está sempre mudando, buscando técnicas novas e atualização, seja através de artigos ou de congressos ou de estudos. Então, aquelas dancinhas no TikTok, elas não agregam, muito menos marca, quem dirá credibilidade. Então, se for usar o TikTok nesse caso, pense em conteúdos técnicos, mas de maneira acessível, ou seja, traduzir isso para um paciente. E claro, é bom a gente sempre reforçar aqui na nossa coluna que uma trend não pode ser maior que uma marca e um nome. Então, a gente não pode confundir e esquecer deste detalhe. E estar presente não quer dizer que aquele médico é de repente, um feirante, ou um comerciante, ou um e-commerce. Ele está ali para realmente se colocar como profissional de saúde. Ele não pode esquecer dessa área dele que ele escolheu para a vida inteira, né? Então, ele não pode fazer coisas que, de repente, um outro profissional de uma outra área poderia fazer.
Fernanda, nós aqui na coluna Marketing Digital estamos levando a cada semana para o ouvinte da CBN dicas preciosas, dicas que podem efetivamente mudar o negócio, seja em qual área. Hoje a gente falou mais para os profissionais de saúde, mas com certeza muitas dessas dicas valem para tantos outros profissionais. Há algumas regras sim a serem seguidas por essas profissões relacionadas à saúde, mas é mais uma prova de que todos os profissionais devem ficar muito atentos à sua própria marca, não, Fernanda? É uma marca, ela está sendo construída, seu nome, sua credibilidade, ela tem que tomar cuidado, porque é tão fácil postar, é tão fácil criar um videozinho simples e rápido, e da mesma rapidez que é feita essa publicação, é prejudicado toda a história e toda a credibilidade de um nome que demorou para ser construído. Então tem que tomar um pouquinho mais de cuidado e se ater, se o profissional não está conseguindo seguir o seu código de conduta ética, reveja o profissional escolhido. Eu sou sempre desta opinião. Tem sempre outros profissionais tão bom quanto e que estão seguindo os procedimentos. Fernanda, mais uma vez, muito obrigada. Até semana que vem. Até, tchau.